Então ele testa a nossa resignação, paciência e capacidade de amar. E a gente não está no mundo de provas. Olha as provas, né? Está sendo provado. Segundo, porque é nosso dever ajudar a se reerguerem, para a senda divina, os irmãos que dela se desviaram. Então tem a coisa da irmandade mesmo, né? Se todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, um tem que ajudar o outro, né? Porque até a Valéria costuma falar bem que a gente tem que fortalecer o elo mais fraco da corrente, né? Então, tá aí, esse é o segundo motivo, né? E o terceiro motivo, porque não existe mérito, é apenas amar aquele que nos ama, que é o que eu tinha falado, né? Se você for amar só quem te ama, aí é tranquilo, você não fez a prova, né? Vai passar de ano, será que está afiado? E agora olha só, se a gente fez tudo isso, né, e a gente ainda não conseguiu, ou se a gente nem tentou fazer, o que a gente vai arrumar? Qual vai ser a consequência disso? O que vai acontecer? A gente vai arrumar o quê? Inimigo desencarnado. E aí complicou. Porque se você pode pedir perdão para alguém que está vivo, ou se tentar se acertar com alguém, como é que você vai se acertar com alguém que já foi? E assim, você não vai ter influência, tanta influência com a pessoa, mas a pessoa vai ter muita influência para você, e você vai fazer o quê? Como é que você vai se defender? Né? Tem uma história acho que eu falei também já aqui. Os 4 palestras já estão me repetindo. Aquela do Divaldo, ele estava no carro, eu falei isso aí, ele estava no carro indo com o motorista para uma palestra que ele ia dar, ele estava no banco de trás que ele dirige e apareceu do lado dele o obsessor dele. E aí o obsessor dele falou, ó, se prepare porque eu vou te matar agora. Aí ele olhou assim e falou, mas como você vai me matar? Ele falou, tá vendo aquela curva que tem lá na frente? Eu vou fazer seu motorista aí dormir, e a gente vai capotar o carro e você vai morrer. E aí ele ficou assustado, ele pegou, cutucou o motorista e falou, escuta, eu estou com o obsessor aqui, você está bem acordado aí? Ele falou, eu estou. Ele falou, mas você está bem acordado, não é? Ele falou, eu estou. Ele falou, por quê? Porque eu estou com o obsessor aqui, ele falou que vai me matar e eu estou achando que você vai morrer junto. Então aí ele ficou. E aí foi o seguinte, aconteceu o seguinte, o motorista ficou bem acordado, eles não morreram, naturalmente, né? E o Divaldo ficou muitos anos sem ver esse obsessor. Aí passou acho que 30 anos, isso o Divaldo mesmo contou, que eu... Passou tipo 30 anos, o obsessor apareceu para ele assim do nada. Oh, meu amigo, né? Ele falou, quanto tempo que eu não te vejo? Você depois de todo esse tempo, aí o obsessor falou, não, agora eu não sou mais seu obsessor, agora na verdade eu sou seu amigo. Ele falou, mas por quê? Por que você mudou? Ele falou, não, porque eu queria provar se você realmente é uma pessoa boa. A minha mãe precisou reencarnar em uma condição muito difícil para as provas dela. E eu fiz, pela espiritualidade, com que ela fosse bater na sua porta, como uma órfã. E o Divaldo acolheu a mulher, tratou bem da mulher, e ele passou a ter um amigo ao invés do inimigo. Quer dizer, ele virou a moeda, mas não é fácil. Né? Oi? Foi a criança que ele Exatamente, que a mãe dele veio como uma criança e ele cuidou. Porque o Divaldo ele atende, acho que 6 mil crianças, é um negócio Nossa, a casa do absurdo. caminho de Salvador. Aliás, ele atende hospitais, ele realmente tem uma obra Tem maternidade, tem tudo, é maravilhoso. Eu não conheço, só pela internet, mas pretendo conhecer. Então, a gente está meio longe do seu Divaldo, né? Então, é melhor a gente tentar resolver o problema antes e não deixar chegar nesse ponto, porque quando chegar nesse ponto aí complicou. Porque aí para você mudar a pessoa é bem difícil, né? Mas ainda assim tem jeito, né? Como que a gente pode se libertar desse problema no caso? Então vamos lá. Reforma íntima. Se a gente melhorar e o espírito que está como um inimigo, como um obsessor, observar isso, ele pode mudar o sentimento dele com relação a nós, né? E o que é a reforma íntima? A gente trabalhar aquela questão do orgulho, da vaidade e do egoísmo, né? E estudar, em cima de tudo estudar, porque a nossa doutrina é baseada no estudo. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem condição de melhorar e nos tornamos pessoas melhores, né? O perdão, que é aquele exercício diário, né, pela pessoa que já foi, inclusive, a gente pode pedir perdão numa prece, a gente pode se colocar como alguém que está se arrependendo, né, e rezar e orar por essa pessoa e pedir perdão, né?
e ainda a caridade. O quê? Fora da caridade, né? A salvação. É a contabilidade da nossa vida. Exatamente. Contabilidade da alma. Exatamente. E os espíritos obsessores também observam isso, né? Eu li um negócio esses dias aqui que eu achei, eu não tinha noção disso não. O evangelho no lar é uma forma de caridade. Sabia disso? Porque, que nem, eu faço evangelho com minha mãe, só nós dois ali para o evangelho. E eu estava lendo uma entrevista de uma médica que estava falando sobre o evangelho no lar, né? Que ajuda muito a pessoa, que ela purifica o ambiente da casa, né? Se alguém aqui não faz ou não souber, é só perguntar para qualquer trabalhador que vai poder orientar. Mas o que ela falou? Ela falou o seguinte, que ela participou do evangelho no lar, que ela foi uma convidada, e tinha 2 pessoas do evangelho no lar ali praticando, né? E depois que terminou, a pessoa perguntou para ela, escuta, tinha muito espírito aqui? Né? Ela falou, olha, nesse trabalho de vocês vem mais ou menos 350 espíritos toda vez. Nossa. Quer dizer, não é pouco. E olha só, eles vêm para quê? Para ser doutrinado, né? Para ouvir a palavra lá que você está lendo. Eles estão lá, eles são trazidos naturalmente pela espiritualidade para serem ajudados. Então, o evangelho no lar é uma forma de caridade, né? Aí, até ela na entrevista ela falou, poxa, mas não cabe 350 pessoas, né? Mas eles ampliam, né, os espaços e cabe todo mundo ali. Então, olha o compromisso que é. Você está sempre no horário fazendo, você está sempre regularmente fazendo. Imagina, você está lá, não, hoje eu não vou fazer, tem 350 lá esperando que não vão ser atendidos. Então a gente tem que ter. O evangelho também é uma forma de caridade, né? Vocês imaginam aqui quantos podem ter agora, né? A gente não vê, mas tem muitos. Até naquela palestra do Américo lá. Foi do Américo não, foi da Mara, né? Da Mara. Mas o do Américo foi do que eles têm até o mezanino com um bom pessoalzão ali. É importante, né? A gente tem que tomar essa coisa aí. Aí vamos lá. Nosso mestre, né? Se alguém bater na face direita, apresentar ele também a outra. Aí a gente volta naquelas dificuldades, né? O que significa isso? Você realmente, literalmente vai dar a outra face? Não é isso que ele quis dizer, né? O que ele quis dizer, que está no Evangelho lá, oferecer outra face é não revidar. Se você não revida, já é uma forma de você estar melhorando muito a situação, né? Então, se alguém te xinga, você não retruca, né? Se alguém te faz alguma coisa, você não faz a mesma coisa com a pessoa, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento aí para poder estar lidando da melhor forma possível com isso, né? Fala alguma coisa aí. Não, eu acho que essa parte também da face, né, entra também aquela questão do orgulho, né? Porque às vezes a gente pensa assim, essa pessoa me fez o mal, eu não vou nem ao menos responder, vou deixar por isso mesmo, e aí vão achar que eu estou aceitando numa boa e vão fazer outra vez, né? Então eu acredito que muitas vezes a gente responde no ímpeto ali, né, de forma agressiva, e aí vira aquele ciclo vicioso, né? Amor gera amor e também ódio, rancor gera ódio e rancor, né? Então que a gente possa quebrar esse elo aí do rancor, da raiva das pessoas com a gente, né? Se a gente não puder fazer o bem, mas também a gente não revide, né? Que já está no lucro. Exatamente. O Kardec, ele fala uma coisa lá no capítulo, que ele fala sobre o ódio e a vingança, né? E se a gente for pensar, qualquer atitude nossa ruim, qualquer, seja ela qual for, que a gente põe a cabeça no travesseiro para dormir e pensa, não devia ter feito isso, sempre vai ter o orgulho, ou a vaidade, ou o egoísmo junto. Pode ter certeza. Então a gente tem que trabalhar isso. E ele ainda fala, para terminar, dos duelos, né? Que não existe mais. Quer dizer, não existe literalmente. O último país que extinguiu os duelos foi Portugal, em 1800 e pouco. Até então tinha aquele duelo, aquele negócio de andar, dar espaço dele atirar. Mas hoje ainda tem duelo de outras formas, né? Então ele pergunta, ainda existem duelos hoje? Aí tem lá, sim, mas de outras formas. E aí o que é o duelo? Pode ser desde uma coisa banal, a você colocar o carro na frente de alguém para pegar uma vaga, é uma forma de duelo ali, né, que você está tendo, né? Até uma coisa mais séria mesmo, como por exemplo alguém que pisa no outro para conseguir um emprego, para melhorar de vida, né?
não deixa de ser uma forma de duelo. Né? Então, basicamente é isso aí. Está 9 horas lá. E aí, tem só uma frase do Chico, né, que é um exemplo aí, como poucos, né, missionário mesmo, que ele fala que assim, que a evolução está ligada diretamente à desidratação. Ou a gente sua trabalhando, ou a gente chora sofrendo, né? E é verdade. Então, basicamente é isso aí. Agora a banda meio dá aquela pincelada aqui. Eu não ouvi a Castanhola. Tá mais suave. Então, Miriam, mas naquela questão que você pôs agora no final, de não revidar, às vezes eu percebo que as pessoas acham que quem não faz isso é bobo. É orgulho, né? Como é que, o que vão pensar de mim, né? Ela falou, o que vão pensar de mim? Então precisa revidar. Mas como? Você escutou, você não falou nada, você não revidou e... Não é assim. Não é? A pessoa precisa ter muito mais coragem de não revidar do que de revidar. Não é? Ela tem que ter muito, porque ela vai ver essas coisas, ela tem que ter muito mais Porque atitude. se você não revida, é uma consciência pesada. Pessoa que falou. Se você revida, são duas consciências pesadas. Né? De quem falou e de quem revidou. E isso às vezes vai longe, né? Aí às vezes tem briguinha que dura anos e um ficou tocando o outro. Pelo amor de Deus, a gente precisa evoluir. Né? A gente ainda está. Bom, eu vou falar alguma coisa, mas eu tenho lido muito ultimamente. Eu estou com a minha loja aberta lá, preciso ficar com a loja aberta e não gosto de ficar parada, então eu fico lendo. E é muito bom a gente ler os romances espíritas, porque eu já li muito na minha vida, mas passei um bom tempo escrevendo muito e não lendo. E o hábito da leitura faz com que a gente permaneça em vigilância, né? Porque a gente vai lendo. Vocês aqui tem uma de vocês que toda hora estão trocando de livro, né? Mas é impressionante como a leitura te põe em vigilância. Como você lendo e participando das coisas, você se cuida, se policia, porque tudo é você cuidar da palavra. O problema nosso está aqui, na palavra, né? De se segurar. E curioso que nos romances a gente vê, por exemplo, essa coisa do perdão e amar os inimigos, né? Quando a espiritualidade providencia uma comunicação, né? Alguém na família que de repente desenvolve uma mediunidade e recebe informações, né, dos amigos espirituais e passa isso, o entendimento se torna maior, né? Então eu li livros assim de nora perdoando sogra, sogra perdoando nora, tudo porque alguém da família... Né? Exemplificando, assim, relacionamentos de mais de 20 anos de intolerância que ninguém nem queria conviver e de repente uma coisa, né, uma informação da espiritualidade aproxima as pessoas e faz com que elas se entendam, porque na verdade se nós temos inimigos, nós também certamente somos inimigos de outras pessoas, porque cada um de nós tem um entendimento diferente da vida. O que a gente aprende é que em cada momento nós temos que fazer o melhor. Se daqui 10 anos eu me arrepender de ter feito uma coisa hoje e que eu queria ter feito diferente, eu não posso me culpar, porque hoje eu fiz o melhor que eu podia, porque nós estamos evoluindo. Então a gente não pode exigir das pessoas que elas deem aquilo que elas não têm para dar, né? Então se cada um fizer o melhor, e o melhor que a pessoa faz não foi o certo, lá na frente ela vai ver que errou. Naquele momento que ela errou, ela está achando que estava fazendo o melhor. E isso tudo é muito importante para a gente entender o caso do perdão, né? De entender que as pessoas dão aquilo que elas têm. Ninguém pode dar do que não tem. E cada um de nós é um espírito distinto. Nós temos um conhecimento de mundo, em termos de espiritualidade, totalmente diferente um do outro. A gente vai vivendo experiências as mais distintas, né? Cada família, todas as famílias têm problemas, né, de relacionamento. Tem aqueles espíritos afins, tem aqueles que vêm para zucrinar, tem aquele que vem para criar problema, para infutricar. Mas se você vai ver a história de cada família, nenhuma é igual. Vocês já repararam? Cada um tem os seus problemas. Então, cada um está vivendo na família que ele escolheu para que ele pudesse crescer espiritualmente.
Nós escolhemos as nossas dificuldades. A gente não vem aqui, não, vai lá, é o seu destino. Não, não é destino. Você precisa passar por aquela experiência e você pediu para passar por aquilo porque você precisa superar. Então, se você não consegue, se você falir, né, vai no futuro de novo voltar a viver aquela situação. Não tem como fugir, é como na escola. Se a gente não passa, né, tem que fazer de novo, até conseguir uma graduação. Então, quando a gente pensa desse jeito, na hora que a gente depara com uma dificuldade, porque falar é facinho, mas praticar, né, ao pé da letra aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprende, não é fácil, né, porque nós somos imperfeitos. Então, cada vez que a gente consegue superar uma dessas dificuldades, que a gente consegue calar e não fazer um comentário, ou se segurar diante de uma coisa, porque a gente está se cuidando, está se policiando, já é uma vitória, né? Porque a natureza não dá saltos, nós somos eternos, mas nós temos que viver o hoje, e tudo que nós temos é hoje. Então, hoje nós temos que fazer o melhor, né? Aproveitar as oportunidades que vierem e fazer o melhor que nós pudermos, porque o passado passou, não volta mais, né? E o futuro não é nosso. O futuro nós vamos encontrar lá adiante, de acordo com aquilo que nós vamos viver no hoje, né? Então é hoje que nós estamos preparando o nosso futuro. É muito importante a gente pensar isso e procurar entender cada um que está na nossa volta, cada pessoa com as quais nós temos que nos relacionar. Às vezes você tem um ambiente familiar ótimo, todo mundo se dá bem, todo mundo se gosta, todo mundo se entende, né? Aí cada um vai trabalhar num lugar, estudar num lugar diferente e vai encontrar problemas horrorosos fora de casa, né? E aí chega em casa, vem buscar o apoio da família, vem se desabafar, né? Vem contar o que aconteceu para poder encontrar força, um incentivo, uma sustentação de uma pessoa que te ama para você poder conviver lá fora, porque ninguém vive sem problemas. Se a gente não tivesse problemas, a gente não estaria aqui. Nós estamos aqui para isso. E os problemas que vêm para nós são nossos. Nós precisamos deles para o nosso crescimento. Alguma coisa que você vive, para mim, eu poderia tirar de letra. De repente, uma situação que eu estou enfrentando com muita dificuldade, para ela seria fácil. Mas por que é assim? Porque vem aquilo que nós precisamos. Nós estamos burilando o nosso diamante espiritual. E as arestas têm que ser podadas devagar, de uma em uma. Então, quando a gente supera uma dificuldade, vem outra. Não é porque nós somos entendidos, porque nós estudamos o Evangelho, porque nós aprendemos os ensinamentos do Cristo, que nós não vamos ter dificuldades. Nós simplesmente vamos aprender a lidar com elas. Nós vamos ver os problemas e as dificuldades com olhos espirituais, entendendo que tudo passa e nós permanecemos porque somos eternos. E temos que ter paciência de suportar aquilo que nós estamos passando. Porque se a gente deixar para depois, volta e aí tem que começar tudo de novo. Então, na hora das dificuldades, a gente tem que ter essa visão grande, né? Essa visão espiritual de eternidade e compreender que esse momento, ele é difícil, mas você tem que usar a tua inteligência para resolver aquilo, para se ajeitar, para aprender a conviver com aquela situação. Se o outro não consegue, vamos nós fazer a nossa parte, né? Porque cada um vai responder por aquilo que faz. E quando a gente supera, é como uma criança, né? Você fala, ela não aprende, vai aprender na experiência, você vai pôr o dedo na tomada, você vai falar, mas você vai entender que ela é uma criança, que ela está errando porque ela tem que aprender. Você fala, orienta, explica, mas muitas vezes ela vai errar. E assim são os nossos filhos, e assim são os nossos companheiros, as pessoas que convivem conosco. Em todas as situações, as coisas acontecem exatamente como tem que acontecer. É o plano do universo, conforme nós agimos e vem a reação. Conforme nós reagimos, vem novas ações. É assim, é aquele exercício de harmonia. E as dificuldades, elas têm que ser vistas como uma prova difícil, né? Vamos fazer um teste para entrar numa faculdade, vamos fazer uma pós-graduação, vamos tentar. Vamos olhar isso como uma coisa difícil da vida, porque nós estamos ultrapassando essa dificuldade, conquistando outros valores e nos libertando de sofrimentos. As doenças, por exemplo, o que são as doenças?
São as energias nossas que nós pusemos para fora negativas e que voltam para nós e que se materializam no nosso corpo. O nosso corpo é um saco de pancada, né? Ele que aguenta tudo, quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? E é verdade, porque a cabeça é a sede da inteligência. Então, tudo de consequência do que nós fazemos é para nós mesmos. Ninguém carrega a cruz de ninguém supera uma dificuldade pelo outro. Você pode ver um filho sofrendo horrores, você não pode tirar a dor dele e pegar para você. É dele, você pode dar uma força, estar ali do lado, rezar, mas aquilo é dele. A gente não pode tirar, e o que é nosso é nosso. Ninguém tira. Então, o orar e vigiar justamente é isso, é o cuidado que a gente tem. E a tabuada da nossa vida espiritual, o que é? Isso que nós fazemos aqui toda semana. A gente sai daqui reabastecido, né? Passa a quinta, uma beleza, tá todo mundo meio elevado, né? Aí quando chega na sexta, já no sábado, já qualquer coisa, né? A gente já quer fazer um programa, não podia acontecer uma coisa, mas eu queria tanto, ia já não dá, já fica... Não é assim? Porque a tabuada, e uma leitura boa também é uma forma de tabuada. Quando a gente convive com coisas boas, é assim que é. Eu estava lendo, eu acabei de ler um livro ontem, aliás, hoje eu terminei esse livro. Ele é um livro que fala, é um americano que escreveu de uma experiência que ele viveu, mas ele acho que era evangélico, não sei de que doutrina que ele era. Mas ele estava operado no hospital de uma doença que eu nem sabia que existia, é um tumor que dá no pâncreas, que tem um nome esquisito que eu até anotei. Quando a pessoa tem queda, esse tumor ele come todo o açúcar da pessoa, ele provoca uma hipoglicemia, mas tão violenta, que a pessoa fica andando de quatro, fica bobo, é uma coisa muito estranha. Eu nem sabia que existia essa doença, porque hipoglicemia a gente conhece, né? Quando cai o açúcar, a pessoa tem, o diabético mesmo às vezes tem, né? Porque toma muito remédio. Enfim, esse homem tinha operado esse tumor e estava sentindo dores horríveis. E aí ele conta que ele entrou, que ele foi levado por dois enfermeiros que chegaram, dois anjos, ele chama de anjo. Acredito que dentro da filosofia religiosa dele, ele tem aquela noção de céu, de Deus, do trono, de Jesus, aquelas coisas que ele... Qual é o nome do livro? Ai, agora tá lá na loja. Você lembra? Essa história me é estranha. Não, e aí ele fala muito dos anjos, que vieram dois anjos, mas que eles não tinham asa e que ele foi levado para o paraíso. É isso? É um doutor? Cara, era um médico? Não, ele era um banqueiro. Eu sei que ele chegou na porta do paraíso, ele descreve toda a porta do paraíso, e ele conta que quando eles perderam um filhinho que nasceu, ele ficou olhando no vidro e não pôde nem pegar no colo o filhinho morto. Então ele tinha aquela mágoa muito grande, né, de um dos filhos que era cabeludo, moreninho, tudo, e morreu, e ele não pôde nem pegar no colo para se despedir. Foi enterrado e não pôde nem mexer naquele filho. E ele chegou lá, ele fala isso para confortar as pessoas, que existe um paraíso, que ele chegou lá e ele viu tantos bebês do tamanho de um dedinho assim, perfeitinho, completinho, se mexendo, rindo, contente, brincando. Aí ele fala da cor da grama, que é indescritível, o clarão que ele viu, que diz que São Pedro que chegou na porta, mas São Pedro estava vestido assim, bem tipo de um pescador mesmo. Quer dizer, ele teve uma visão, ele falou que não viu túnel nenhum, mas que ele viu o genro dele que tinha morrido fazia 2 meses, de uma doença muito rara, e que em pouco tempo ele era como filho dele, esse genro, né? Que o genro, logo que casou, perdeu o pai, então veio pedir se ele não queria ele ser o pai dele. Ele chamava ele de pai, eles eram muito amigos. Ele morreu com 45 anos, esse genro. A filha ficou viúva, né? Com filhos pequenos, e, enfim. E ele adorava esse genro. E ele viu o genro feliz e contente. Então ele começa a falar desse paraíso de uma forma assim tão linda. Vocês vejam, né? Conforme a filosofia de cada um, né? O céu, o paraíso, a recompensa, né? Do outro lado, isso tudo, todas as doutrinas pregam isso, né? Todos falam, cada um da sua forma, mas ele descreve tão maravilhosamente aquilo, e ele falava, ninguém vai acreditar um velho de 70 e poucos anos, né? Operado, cheio de tubo, cheio de dor. Ele demorou 6 meses para contar.
a história para a mulher, e depois no fim ele contou para mais um médico, e aí ele tinha que fazer um livro para depois ele poder ir embora. Então é uma visão da espiritualidade, é uma outra forma de ver, mas que prova que a vida continua, né? Que nós somos eternos e que a nossa recompensa vai ser tanto melhor quanto melhor a gente se comportar. Já balaram a mão lá.